A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos, palavra de vida chegando para você, sozinhos, mas não desamparados. Essa palavra veio ao meu coração pelo Espírito Santo, falando sobre as lições das viúvas da Bíblia. E a primeira delas é a viúva em que teve um encontro ali com Eliseu. 2 Reis 4:1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servo. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vaso emprestado a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Então entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Estão sozinhos, viúvos, às vezes estão separados, divorciaram, tem que criar um filho, tá com a vida ali difícil, mas Deus manda dizer: sozinho, mas não desamparado. E nós aprendemos lições com essas viúvas da Bíblia. Ela era viúva dos filhos dos profetas. Seu marido serviu ao profeta Eliseu enquanto viveu. E ela teve uma dificuldade. O credor queria levar seus filhos em pagamento da dívida. E ela fez o que? Ela procurou o homem de Deus. A primeira lição que aprendemos com essa mulher é: procure homens e mulheres de Deus para te orientar, para orar com você, pessoas sábias, pessoas cheias do Espírito Santo, que têm frutos do Espírito na sua vida e têm uma vida em sintonia com o céu, porque essas pessoas vão te orientar. E ela então procurou vasilhas emprestadas. Ela ensina para nós a lição também, que nós devemos ter bom relacionamento com nossos vizinhos, com a família. Por quê, irmãos? Isolado nós não vamos vencer, sozinho nós não vamos vencer. Nós temos que ter um bom relacionamento. E ela pôde pegar vasilhas e Deus multiplicou. E ela também nos ensina, temos ainda algo em nós para Deus multiplicar. Ela disse: eu não tenho nada senão um pouquinho de azeite, mas foi suficiente para Deus multiplicar. Mesmo que você tenha pouco, coloque na mão de Deus. O seu talento, o seu dom, o que você tem de material, coloca nas mãos do Senhor. Seja fiel a Deus, né? Para que Deus possa multiplicar aquilo que você tem. Até mesmo a sua oferta, o seu dízimo, seja fiel ao Senhor, porque Ele vai multiplicar o pouco que você tem e vai te ajudar a sobreviver, a criar seus filhos. É uma experiência linda. Uma outra viúva que passa para nós também uma grande experiência é a viúva pobre, né? Lucas 21, de 1-4, diz que todos deram como ofertas a Deus do que lhe sobrava, mas esta viúva da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. No versículo 4. E no 1 e 2 nós aprendemos que nós somos vistas por Jesus, independente das nossas condições. Ele conhece a nossa intenção. Porque Jesus viu aquela mulher no templo. Jesus viu os ricos. Ele viu quando os ricos foram e deram do que sobrava. E viu aquela mulher pobre, dando 2 moedas, mas deu tudo o que tinha. E o Senhor a elogiou, porque ela entregou de coração tudo o que tinha. Então nós aprendemos com essa mulher que nós devemos dar a Deus, né, todo o nosso coração, todo o nosso tempo, todo o nosso ser, porque Ele está nos vendo. Seja qual for a sua condição, né? Qual for a sua condição, Deus conhece, Jesus tem te olhado e visto a sua intenção e o seu coração. Uma outra viúva que nos ensina uma lição maravilhosa, né, para nos mostrar que nós estamos sozinhos, mas não desamparados, é a viúva com o juiz iníquo, Lucas 18, de 1-8. Essa viúva tinha uma causa, ia constantemente clamar um juiz ímpio. Ela dizia: faze-me justiça contra o meu adversário. Certamente havia alguém que se achava no direito de prejudicar aquela mulher por ela estar sozinha, não é assim? Quando estamos só, né, criando filhos, vivendo, fazendo as coisas, correndo para ajudar,
as pessoas tentam, né, nos prejudicar, porque essa aí tá só, mas Deus está contigo. Deus está contigo pelejando. Você tem um juiz maior que é Deus. Aquela viúva foi perseverante em clamar até que aquele juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens, atendeu, para que ela não o importunasse mais. Então ela insistiu, ela persistiu ali pedindo socorro com aquele juiz até que ele atendeu. O nosso clamor contínuo a Deus e fervoroso terá resposta. Essa é a lição que essa viúva nos ensina. O nosso clamor perseverante, fervoroso, contínuo a Deus terá resposta. E o versículo 7 e 8 de Lucas 18 diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então essa mulher está dizendo, não desfaleça a tua fé, persevere buscando, coloque as suas causas diante do Senhor. Por quê? Porque o juiz eterno, o juiz, né, de todo mundo, que é Deus, vai atender o seu clamor. A viúva de Naim também nos passa uma lição, para nós entendermos que nós estamos sozinhos, mas não desamparados. Lucas 7, de 11 a 17. Na porta da cidade de Naim acontece um grande encontro. A multidão da alegria, a multidão dos milagres, da fé ativada, que são os discípulos, junto com Jesus, entrando em Naim. Esse encontro vai acontecer ali na porta. E com quem? Com a multidão da tristeza, do choro, composta pelos moradores daquela cidade, né, com carpideiras, que eram mulheres que choravam no velório, aquela mãe desesperada, chorando. Ela era uma viúva e agora a única esperança dela, que era o filho, tinha morrido. Deus preparou um momento único, específico, para manifestar o seu poder, o seu amor, compaixão e sua glória, para ensinar seus discípulos também e levar aquela cidade de Naim à presença de Deus, a conhecer o amparo do Senhor. A esperança e a alegria daquela mulher estava sendo levada naquele esquife, quando ela perde o seu filho. Jesus a viu e se moveu de íntima compaixão. Primeiro, Jesus curou a alma da viúva, dizendo, não chores, não chores. Primeiro o Senhor cuidou dela, não chores. Ele tratou primeiro de quem mais sofria naquele momento, para depois dizer para o menino, levanta desse esquife, levanta e anda. Então ele ressuscitou aquele menino. Olha que maravilha. Qual é a lição que essa viúva de Naim nos ensina? Deus tem poder para ressuscitar o seu filho, a sua filha, mas primeiro ele quer ressuscitar a sua fé. Então, o que nós aprendemos com essa viúva de Naim é que Jesus vai ao nosso encontro, ele cura a nossa alma, ele tira esse choro que está na nossa alma, ele ressuscita a nossa fé e a nossa esperança. Talvez você é uma viúva, talvez você é um viúvo, talvez você é uma pessoa que está sozinho, separado, cuidando dos seus filhos, mas Deus manda te dizer, você está sozinho, mas não desamparado. Eu ressuscito a sua fé, eu ressuscito o seu ânimo, a sua esperança, para que depois eu venha fazer uma grande obra na vida dos seus filhos. Que Deus abençoe você neste dia. Vamos guardar essas lições que nós aprendemos com cada viúva dessa, em nome de Jesus. Que Deus multiplica, né? Que Deus entra com providência, que é para nós procurarmos homens e mulheres de Deus para nos ajudar, que é para nós entregarmos tudo diante do Senhor, do altar do Senhor, quando estamos na casa dele, com todo o nosso coração, que é para nós perseverarmos em oração ali, diante do Senhor, né, em todo momento, e que é para a gente saber que o Senhor vai ressuscitar a nossa fé. Vamos deixar o Senhor levantar nossa fé, nossa esperança, nosso ânimo, para depois trabalhar na vida dos nossos filhos. Amém? Que Deus abençoe você, graça e paz.